Queridos irmãos, aprenda com aquele que te filiou. Você que está chegando agora no YouTube também, seja bem-vindo e bem-vinda. Somos Anglicano Ressurreição, uma família para pertencer. Estamos tratando nessa semana aqui da mensagem da série Uma Família para Pertencer. E o tema é orfandade jamais. Orfandade jamais. Então ontem nós tratamos afirmar a nova filiação. Então, por mais que nós soframos, por mais que nós passemos dificuldades, por mais que alguém viva algum perrengue, alguma dificuldade, uma luta, algo que parece que é impossível de se vencer, ainda assim devemos afirmar: eu sou filho de Deus. Porque essa é uma verdade. Essa verdade, ela não nos é trazida, não nos é vivida porque nós melhoramos em alguma coisa na vida, não. Essa verdade nos é trazida porque Jesus pagou o preço por nós na cruz. Então, a certeza da filiação de Deus em nós está no sacrifício de Jesus. Então, o texto lá de Paulo, aos Efésios, diz assim, que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Percebe? Mediante a fé em Jesus Cristo, através dessa fé em Jesus Cristo. Então, afirme sua filiação. Segundo lugar, que a gente vai conversar hoje, aprenda com aquele que te filiou. Então, em primeiro lugar, eu afirmo a filiação. Eu afirmo que eu sou filho de Deus. Em qualquer circunstância, eu sou filho de Deus. Então é como disse o profeta Abacuque: ainda que a oliveira minta, ainda que nos currais o gado seja arrebatado, ainda que falte feira no meu armário, ainda que falte dinheiro para pagar o boleto da escola das crianças, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação. Então é isso. Afirmar filiação é isso. Você está em qualquer momento da vida, porque as pessoas sem Deus valorizam os grandes momentos, valorizam as vitórias, valorizam as gargalhadas, mas aquele que tem Deus valoriza tudo. Aquele que tem Deus, veja que aqui Tiago diz: estejais contentes por passardes por várias provações. Então é uma palavra diferente daquilo que o mundo está acostumado a ouvir. São os paradoxos da palavra de Deus. Então hoje na nossa alvorada de oração, o reverendo Fábio Corrêa trouxe a palavra de 1 Coríntios 1,18, que diz assim, que a palavra da cruz, para os que se perdem, é loucura, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então é isso, são paradoxos da palavra de Deus. É oferecer a outra face quando apanhar, é caminhar mais uma milha quando alguém exigir uma, e tudo isso são coisas que a gente acha estranho, né? É humilhar-vos para ser exaltados, são paradoxos da palavra de Deus. Então essa filiação, ela é afirmada independente da circunstância que a gente esteja vivendo. Independente se a gente está na vitória ou se a gente está no perrengue. Independente se a gente está se formando ou se a gente está entrando na faculdade. A gente está dizendo que é filho de Deus, independente das situações. Ok? Então, como curar a orfandade? Primeira coisa, afirme a sua filiação. Você é filho de Deus. Ok? Segundo lugar, aprenda com aquele que te filiou. Quem foi que te filiou? Deus. Deus te filiou. Então a gente tem uma filiação biológica e a gente tem uma filiação espiritual. E nessa filiação espiritual a gente precisa ter essa afirmação e agora aprender com aquele que nos filiou. O texto é Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo foram revestidos. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Veja só, revestimento é proteção, revestimento é dar maior capacidade de enfrentamento das intempéries. Haja vista uma parede que você tenha em algum lugar, na sua casa, no quintal, sei lá, e ela, por algum motivo, você não pôde concluir, e ela ficou juntando lodo e sujeira e fungos, e de repente surgiu um dinheirinho e você vai lá e vai revestir aquela parede. Ou com reboco bom, ou com massa acrílica, ou com cerâmica, você reveste, você protege. Você protege quando você se reveste. A ideia aqui do apóstolo Paulo é que a gente se revista de Cristo. E uma vez revestidos de Cristo, a gente está se protegendo. A gente está se protegendo de tanta coisa que você nem sabe neste mundo. Então a ideia é aprender com quem nos filiou. Então, de quem você aprende?
de quem você aprende. Aí alguém pode dizer assim, sim, mas Cristo não está mais aqui. Tá. Ele está, efetivamente, ele está. Ele não está fisicamente. E ele disse, é importante que eu vá, porque eu só posso estar aqui com vocês, cada um de uma vez. Mas eu vou e vos enviarei um consolador ou um encorajador que estará com vocês até o final de tudo. Então o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está conosco. Então Jesus está conosco mediante o seu Espírito. Então a gente aprende com Jesus. E aí vem outra questão, mas na questão palpável, visível, experiencial, com quem a gente aprende? A gente aprende com quem aprendeu. A gente aprende com quem aprendeu antes de nós. Então assim, com quem eu aprendi? Qual foi a primeira pessoa que me ensinou os primeiros passos da fé? Aqueles, minha irmã e meu cunhado que me pregaram o Evangelho, foram eles os primeiros que trouxeram para mim a palavra de Deus para a minha vida. Depois o pastor Moreira, que foi meu primeiro pastor, que ainda hoje está na minha lembrança como aquele que me disciplinou, aquele que me deu o caminho, né? Me deu a mamadeira lá espiritual logo no começo da minha vida cristã. Então eu aprendi com ele. E isso está pautado em quê? Paulo, apóstolo, ele disse assim, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então, na igreja, nós encontramos pessoas que estão imitando a Cristo. E nós nos aproximamos dessas pessoas para poder nos parecer com Cristo também. Então, assim, aprender com quem nos filiou é aprender com Deus. E as pessoas de Deus estão aqui na terra fazendo isso acontecer. Ok? Então, veja só. Na questão familiar, da família biológica, a mesa, eu sempre falo nisso, eu gosto muito desse tema. A mesa é lugar de comunhão, é lugar de aprendizado, é lugar de provisão, porque nós nos alimentamos na mesa. E na mesa a gente aprende muita coisa. As crianças aprendem muita coisa na mesa, com as atitudes, com as palavras, com o jeito, com o humor ou a falta dele, com a suavidade ou a estupidez em momentos de mesa. As crianças aprendem e a gente aprende. Então, a mesa é lugar de aprendizado. Tu escuta uma coisa só, escuta isso. As pessoas que não entendem bem a vida com Deus, enaltecem e colocam no Instagram os momentos que se destacam. É a formatura do filho, é o casamento, é o nascimento de alguém e tal. Essas coisas são destaques na vida. Então coloca lá e valoriza isso aquilo. Mas sinceramente, esses momentos são importantes? Claro que são. Mas sinceramente, os momentos que nos fazem crescer, aprender, nos tornar homens e mulheres de Deus, é a mesa. É a mesa. É a família reunida. É por isso que Jesus, quando ele estava na véspera de ele entregar sua própria vida voluntariamente por nós, ele estabeleceu que na mesa deveria haver comunhão. Ele disse, olha, coma do pão e beba do cálice, até que eu venha. Aonde a gente faz isso? Na mesa. Por isso que cada igreja cristã tem uma mesa. Porque mesa é lugar de provisão, mesa é lugar de comunhão e mesa é lugar de aprendizado. A gente aprende ao redor da mesa do Senhor. Então, precisa aprender. Escute isso em nome de Jesus. Nós precisamos aprender com quem tem aprendido de Cristo. Certo? Então assim, eu estou falando de quê? Referenciais. Na igreja, busque as pessoas que podem ser para você um referencial. Escuta só. Ninguém é perfeito na igreja. Certo? Nem o pastor, nem o bispo. Ninguém é perfeito na igreja. Perfeição só em Deus. O que há de perfeição no meio de nós na igreja é porque é a ação de Deus. Mas humana não. Nós somos imperfeitos. Mas, dentro dessas imperfeições, nós temos pessoas que têm se aproximado mais de Cristo. Então, busque referenciais. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ora, a recíproca é verdadeira. As boas companhias alimentam e empoderam os bons costumes. Então, a gente deve procurar se aproximar de alguém que a gente viu que está mais além do que a gente. Alguém que caminhou mais do que nós. Alguém que foi mais adiante. Alguém que aprendeu um pouco mais. Eu quero aprender dessa pessoa. Então veja, a mesa melhor de estar não é aquela mesa onde você é a principal pessoa. Ok? A mesa melhor de estar é aquela mesa onde você vai aprender com alguém. E na mesa da casa, a gente sempre está aprendendo uns com os outros. Então, eu me lembro de bons momentos, né, da nossa infância e de outros nem tão bons assim, né? Mas uma coisa é certa, a gente aprende.
Para o bem ou para o mal a gente aprende. E Paulo estava dizendo aos Gálatas o seguinte: revistam-se de Cristo. E a palavra grega que Paulo usou é vestir-se com outra roupa. Vestir-se com outra roupa. Então é uma parábola, é uma metáfora para dizer assim: faça como Cristo, haja como Cristo, ame como Cristo, aprenda com Cristo. É isso. Revestir-se de Jesus é andar como Jesus, é tentar falar como Jesus, é tentar responder às demandas como Jesus, é tentar encarar a vida como Jesus, é tentar enfrentar os obstáculos como Jesus. E Jesus teve tempo que falou, teve tempo que calou, teve tempo que chorou, teve tempo que se alegrou, não é verdade? Então, quando os discípulos voltam de 2 em 2, os 70 que ele enviou, a Bíblia diz que Jesus se alegra fortemente com os discípulos, mas também diz que quando ele chegou sobre Jerusalém, naquele domingo de Ramos, que ele olha Jerusalém ao longe, aí ele chora. Também quando ele chegou lá na casa de Marta e Maria, e Lázaro estava sepultado, a Bíblia diz que ele perturbou-se no espírito, ele chorou. Então, a gente aprende com Jesus. E aprender com Jesus não significa dizer que nós vamos ter sempre bons momentos para viver. Não, nós teremos vida para viver. E vida implica altos e baixos, curvas e subidas íngremes. Vida é isso. Encare a vida como ela é. Agora, quando você aprender de Cristo, saber como é que Ele viveu, e você tentar adotar isso na sua vida, as curvas que você não conhece, que vem do lado, no final dela, as subidas íngremes que você tem medo de repente de despencar, serão mais facilmente vencidas, porque Cristo revestiu você. Ok? Então, Jesus oferece o seu revestimento. Cabe a nós desejar isso. Cabe a nós pedir isso de Deus. Por favor, Pai, me reveste. E como é que nós somos revestidos? Aprendendo de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, como é que eu curo a orfandade? Eu curo a orfandade afirmando a minha filiação, dizendo que sou filho de Deus em qualquer circunstância. Eu curo a minha orfandade aprendendo com aquele que me filiou. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui para aprender a curar essa orfandade, considerando a pluralidade da família da fé. Ok? Oremos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos alimenta, nos guia, nos conduz, nos guarda, nos protege. Protege a nossa mente, eu te peço. Protege a nossa mente de todos os males. Protege o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, já disse o sábio. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos guarde nesse dia, a andar contigo, a curar essa orfandade, afirmando a nossa filiação espiritual, a curar essa orfandade, aprendendo com aquele que nos filiou, em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia hoje, que seja todo ele na tua presença. Que oramos em nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti e te dê a paz. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Quarta-feira ainda tem células acontecendo. Uma horinha de oração é hoje, né, Jeane? Uma horinha de oração é hoje, acho que é 5 da tarde. Então quem quiser participar, pede o link aí, professora Maria, pessoal da Ressurreição Kids, e participe. Ok? Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui mais uma vez e a gente se encontra para seguir na nossa reflexão. Beijo no coração, Deus te abençoe na paz de Jesus.